queria no vídeo de hoje repercutir uma notícia trágica, mas de qualquer forma não surpreendente. A pobreza na Argentina atingiu, pasmem, 42% da população. É o esquerdismo dando certo na Argentina. E por que eu estou dizendo isso? A abordagem que a Argentina fez para combater a pandemia, um dos motivos que fez a pobreza disparar ainda mais foi o lockdown rigorosíssimo que a Argentina fez. É claro que aqui no Brasil a imprensa não fala da Argentina porque destrói toda a narrativa vigente aqui no Brasil, em boa parte da imprensa, de que o lockdown é a solução para todos os problemas. Na Argentina não só não foi a solução para o problema, como aumentou ainda mais a pobreza, que sim, já era alta, tá? A culpa não é só da pandemia, é que o esquerdismo já está há um bom tempo na Argentina. E a pobreza atingiu 42% da população. E eu estou me baseando numa reportagem da Gazeta do Povo lá sobre esse assunto. Então, começando, a pandemia do Covid aumentou a pobreza na Argentina em 2020, que agora atinge pelo menos 42% da população, ou 19 milhões de pessoas, segundo o INDEC, que é o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos da Argentina. Ao menos 10,5% da população vive em situação de indigência, sem renda suficiente para comprar uma cesta básica de alimentos para o mês, ou seja, passando fome. Pelo menos em alguns dias do mês está passando fome. Outro dado preocupante trazido pelo relatório é o seguinte: considerando a faixa etária, crianças entre 0 e 14 anos são a população mais afetada pela pobreza na Argentina. Mais da metade delas, 57,7%, são pobres. Ou seja, cerca de 6 milhões de crianças, das quais mais de 1,7 milhão, ou 15,7%, vivem em situação de indigência, segundo estimativas. Olha que desgraça que está a Argentina. E a gente não ouve nada na imprensa, né? É uma coisa assim impressionante, é inacreditável. Ao fim de 2019, o índice de pobreza na Argentina era de 35%. Então percebam, em 2019 já era um índice alto. Com as restrições absurdas na Argentina de lockdown severo, já foi para 42%. Mas os efeitos econômicos da pandemia empurraram quase 3 milhões de pessoas para baixo da linha da pobreza ao longo de 2020. Especialistas pressupõem que a situação atual deve ser ainda pior, porque no último trimestre do ano passado houve suspensão de programas de auxílio emergenciais à pandemia, acompanhado de uma forte inflação. Ou seja, não tem auxílio do governo, inflação em alta e o pessoal não podendo sair de casa. Como que a comida chega na mesa? Para os pobres, evidentemente. Como que chega? É possível? É o esquerdismo dando certo. Seguindo aqui. Agustin Sálvia, diretor do Observatório da Dívida Social da UCA, contou ao jornal Âmbito que o quarto trimestre de 2020 viu um índice de pobreza ainda maior, de 45%, já que, embora tenha ocorrido uma certa recuperação econômica no fim do ano, os programas sociais emergenciais foram suspensos. Eita, a esquerda que gosta de pobre, né? Gosta tanto que quer deixar eles mais miserável ainda. A inflação aumentou com força e os empregos gerados não tinham o mesmo nível de qualidade dos empregos perdidos durante a pandemia. Isso é meio óbvio, né? A Argentina fechou 2020 com índice de desemprego de 11%, ante 8,9%. Então percebam que conforme as raízes do esquerdismo vão impregnando na Argentina, os indicadores sociais só vão piorando, né? Ou seja, os pobres estão ficando cada vez mais pobres. Importante frisar que a Argentina calcula o índice de indigência e de pobreza de acordo com a capacidade das famílias de acessar a cesta básica alimentar. E a cesta básica total, que inclui também itens como vestimenta, transporte, educação, saúde, moradia, entre outros. No segundo semestre de 2020, os custos dessas cestas básicas aumentaram cerca de 16%. O pessoal perdendo emprego, perdendo poder de renda, perdendo renda e a inflação comendo. Enquanto a renda média familiar aumentou apenas 8,5%, o que ajuda a explicar, segundo o INDEC, o aumento da taxa de pobreza na Argentina como um todo. Ou seja, até quem está empregado tem uma certa renda está ficando mais pobre. Por quê? A inflação supera muito o reajuste salarial. Esse descompasso entre inflação e renda também mostra que a situação das pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza piorou neste período. De acordo com o INDEC, a renda média mensal das famílias pobres no segundo semestre de 2020 era de 29,5 mil pesos, que dá cerca de R$ 1.800.
considerando uma família composta por um casal e 2 filhos. E a cesta básica total era 50 mil pesos. Meu Deus, cerca de 3.100 reais. Olha que absurdo. Essa renda média mensal de 29.500 pesos estava só um pouco acima do custo da cesta básica alimentar, que em novembro, por exemplo, custava 21 mil pesos para uma família de 4 pessoas. Cara, como que pode um povo viver nessa situação, né? Aliás, como que pode um povo continuar elegendo a esquerda, né? Aí nessas horas que eu desconfio também do sistema eleitoral e da lisura da contabilização dos votos, porque não é possível que o povo é tão burro para ficar dobrando a aposta em governos que, enfim, a prática mostra que piora a vida das pessoas. Essa relação entre renda e preços explica por que picos de pobreza são observados na Argentina ao longo das últimas décadas. Por isso que eu digo que o esquerdismo dando certo é ao longo de muito tempo. Tá? O Macri só teve lá 4 anos de intruso, de um não esquerdista no governo. Só que ele também acabou sendo populista, então não ajudou em muita coisa o Macri. Mas tirando o Macri, a esquerda já está enraizada na Argentina há muito tempo. Tá? Então isso explica a situação que eles vivem hoje. Federico de Cristo, professor da Faculdade de Ciências Empresariais da Universidade Austral, explica que cada vez que há uma grande desvalorização da moeda e aumenta a inflação, essa disparada da pobreza ocorre porque muitas pessoas que estão em dificuldade financeira transitória são incluídas no índice de pobreza. Então pode acontecer que abaixo da linha da pobreza se encontre uma família que tenha casa própria, que tenha carro e um nível de vida razoável. Portanto, a tendência é que a quantidade de argentinos pobres diminua assim que os índices de inflação e câmbio se estabilizem e o poder de compra seja recuperado. Porra, sério? Aqui só é obviedade, né? Assim que o poder de compra for recuperado, é óbvio que a quantidade de argentino pobre diminui. Só que como que você vai abaixar o índice de inflação de um país que é desacreditado, de um país que o mundo vê com desconfiança? Quem vai apostar na Argentina? Quem vai financiar a Argentina cobrando juros baratos, por exemplo? Então, assim, é óbvio que se a inflação cair, o câmbio também, tudo estabiliza. O problema é como. Com esse esquerdismo, com esse governo, com o poste da vice-presidente que temos hoje, é possível que isso aconteça? Acho difícil. O problema, segundo apontou o Flávio Gonzalez, professor de Direito da Universidade de Buenos Aires, é que quando acontecem esses saltos de pobreza, nem todo mundo que foi empurrado para baixo da linha de pobreza durante a crise consegue sair. Isso é óbvio. Aspas, a pobreza estrutural dá saltos em cada crise econômica. Fato também. Em um texto para o Infobae, o jornalista argentino Eduardo Alucindo lembrou que depois da crise de 89, quando a pobreza atingiu 50% da população, e infelizmente a Argentina caminha para chegar nesse número, viu? O índice nunca mais ficou abaixo dos 20%. Depois disso, o número de pobres não baixou de 25% da população. Não parece arriscado presumir que talvez o piso esteja agora se consolidando em cerca de 30% ou mais. Ou seja, vamos pensar de forma pragmática. Isso para a esquerda é excelente, porque quanto mais pobre para candidatos de esquerda, melhor para vencer as eleições. Por quê? Porque eles dizem amar o povo, eles vêm com um discurso bonitinho, com um discurso populista, com promessas inexequíveis. E claro, a pessoa quando está em dificuldade, é claro que ela se identifica com esse discurso. Então, infelizmente, quanto mais pobreza tiver numa nação, ainda que essa pobreza seja causada pela esquerda, acaba ajudando a esquerda se perpetuar o poder. Porque o discurso é hipócrita, eles mentem pra caramba, eles fingem se preocupar com os pobres, tá? Mas a gente vê que na prática, governos de esquerda que ficam muitos anos no poder, a gente não verifica essa melhora, infelizmente, tá? Então, quer queira, quer não, esse 1/3 de pobreza que está se consolidando na Argentina tende a manter aí a Cristina Kirchner ou o poste dela no poder por um tempo aí razoável, viu? Enfim, eu acho isso é uma percepção e eu espero estar totalmente errado. Continua aspas. Esse é o sinal mais alarmante, porque marcaria uma escala maior e mais consolidada da pobreza estrutural. Em entrevista à rádio El Destape, nesta quarta-feira, o ministro de Desenvolvimento da Argentina, Daniel Arroyo, afirmou que o nível de pobreza estrutural do país está na casa dos 30%. A Argentina tem uma pobreza estrutural de 30 pontos e se amanhã a economia voa, a pobreza cai para 30%. Percebam que a situação da Argentina
Para mim, não é espantoso porque com o poste da Cristina Kirchner e ela mesma tendo governado por tanto tempo a Argentina, tendo detonado as instituições, a credibilidade, a moeda, a inflação reinante, daria para esperar alguma coisa melhor da Argentina? Alia-se a tudo isso, o lockdown severo que foi feito lá, mas que aqui tem repercussão zero no Brasil, de novo, por conveniência de narrativa. Meu, você junta tudo isso, é claro que a Argentina tá ferrada. Ferrada. E eu espero que se nas próximas eleições, se nos próximos 15, 20 anos, né, eu tô sendo bem realista, eu acho, se voltar a entrar algum candidato que se venda como liberal, como foi o Macri, que é duro, que se um governo liberal entra, efetivamente no começo, medidas salgadas terão que ser tomadas. E aí nunca candidatos liberais, né, ou presidentes liberais vão ser bem vistos. Porque para você sair do buraco, não vai ser passando a mão na cabecinha do cidadão, infelizmente. Reformas duras terão que ser feitas. E aí isso dificulta que um governo liberal que se eleja consiga, por exemplo, se reeleger. Porque aí vem depois na campanha aquele discurso da esquerda mentiroso e populista que fica difícil você sustentar uma reeleição de um candidato não esquerdista num país quebrado. Essa é a minha visão, tá? É o sentimento que eu tenho. Deixa aí nos comentários se vocês concordam com esse ponto de vista, compartilhem o vídeo, vamos divulgar, vamos mostrar para as pessoas como o esquerdismo está dando certo na Argentina, porque ano que vem tem eleição, né? E ao que tudo indica, a imprensa já virou o cabo eleitoral do Lula. Reinaldo Azevedo já fez uma entrevista de 1h15 ontem no É da Coisa. A Raquel Sherazade repercutiu absurdamente, recortou várias falas do Lula idolatrando o Lula. Ela que sempre combateu o autoritarismo, a roubalheira, o perfil ditatorial do Lula, agora virou pagadora de pau inexplicável. Mas é isso, pessoal. Cabe a gente agora repercutir esses vídeos. Se inscrevam também nas minhas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.